Oi, hoje é dia de Book Haul. Sim, mais uma comprinha ainda em novembro de 2018, mas não é referente a Black Friday desse ano, mesmo porque as compras que eu fiz ainda nem chegaram aqui em casa. Vamos dar uma olhada no que chegou aqui. Uma coisa que eu tô reparando só agora é que eu vou fazer esse unboxing. Eu não tinha reparado quando a caixa chegou. A caixa chegou aqui já há quase 2 semanas e estava guardado para fazer esse vídeo. Mesmo não sendo uma compra da Black Friday, a etiqueta que faz a embalagem aqui já está escrito Black Friday. Enfim, não é, mas tem um gostinho já de Black Friday. As compras que eu fiz esse mês, o complemento das compras que eu fiz esse mês, tem a ver com, precisa abrir a caixa toda, né? Tem a ver com algumas coisas que eu estava curioso a respeito de alguns livros que eu já li esse ano. Você já vai entender daqui a pouquinho. Deixa eu tirar tudo aqui. Foram 5 livros que eu comprei aqui nesta vez. Essa caixinha, não tem mais nada aqui dentro. E tá aqui o que eu comprei. Não vou mostrar agora, claro. Deixa eu pegar aqui qual que eu vou começar. Que é exatamente um livro de nerd. Sim, eu sou um nerd. E temos aqui Pancadaria. Olha que título bacana para um livro que se refere a histórias em quadrinhos, comics em geral. E é justamente sobre aquela, vamos colocar em aspas, guerra entre a DC e a Marvel. As duas grandes editoras que publicam comics no mercado norte-americano. Aqui tem bastante da história das duas empresas. Deixa eu ver quem foi que escreveu este livro, que está aqui embaixo. O Reed Tucker. Tem um subtítulo também, né? Pancadaria. Por dentro do épico conflito Marvel vs DC. Sim, eu sou um nerd há muito tempo, obviamente. Eu sou mais nerd do que qualquer outra coisa, para falar a verdade, embora não seja daqueles especialistas que sabem dizer qualquer coisa sobre qualquer item referente a esse universo da cultura pop. Realmente eu não sou aquele dicionário ambulante, mas tem aqui na quarta capa para vocês se inteirarem exatamente do que é este livro aqui. A batalha mais acirrada do universo dos super-heróis nunca foi entre os personagens superpoderosos com seus trajes coloridos. Ela se dá entre as próprias editoras. Pancadaria, a primeira narrativa aprofundada sobre os bastidores da lendária rivalidade entre a Marvel e a DC, as duas gigantes editoriais responsáveis pelas histórias em quadrinhos como a conhecemos hoje. Depois aqui temos alguns relatos sobre a qualidade do livro. Aquela coisa que sempre tem em algumas contracapas de livro. O bacana dessa edição aqui é que ela imita uma capa de gibi. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aí na câmera. Espero que tenha ficado em foco, porque geralmente não fica em foco. Minha câmera tá sacaneando comigo muitas vezes aqui. Bom, enfim, isso aqui é um livro que trata da história das duas empresas. E principalmente as fofoquinhas de bastidores. Claro, quem não está interessado nesse, talvez, mundo dos super-heróis possa não gostar desse tipo de publicação, mas sim eu recomendo, porque aqui a gente acaba aprendendo muito sobre como agem as grandes empresas para dominar o mercado, ser a número 1 em vendas e, claro, em prestígio dos seus produtos. Vocês sabem, super-heróis sempre existiu não, né? A partir da década de 60, justamente essas duas empresas aqui tiveram um grande boom, a era de prata, vamos dizer assim. Não, tivemos a era de ouro que foi antes disso, mas enfim, o que eu quero dizer é que mesmo se tratando de empresas que talvez você não goste do produto delas, ou seja, os próprios super-heróis, você de alguma forma é afetado por elas, porque a briga entre rivais poderosas sempre afetam qualquer consumidor, mesmo que você não compre exatamente aquele produto. Por isso que uma história assim, a narração dos fatos que aconteceram, as verdades, sempre é interessante. Recomendo este livro aqui. Mesmo que você nunca tenha lido o gibi, mesmo que você nunca tenha ido ao cinema ver os filmes de super-heróis. E agora para o segundo livro aqui deste pacote, retorna ao tema que eu comentei ligeiramente ali no comecinho do vídeo, que as compras que eu fiz esse mês têm a ver com algumas coisas que eu já li esse ano e, já adianto, eu não gostei, eu fiquei insatisfeito. Eu procurei, ou melhor, deixa eu explicar melhor. Lá no comecinho do ano, em janeiro, eu li o livro A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Vocês conhecem, história super famosa, um clássico da literatura nacional, que claro diz respeito à escravidão aqui no Brasil. E quando eu fiz a leitura, eu já achava que ia entender bastante mais a respeito lá naquela época, mas não, acabei me deparando com um livro que eu não gostei muito. Na verdade é um livro bem bobinho. Eu vou dar mais detalhes aqui em cima.
eu deixo o link da resenha que eu fiz justamente de A Escrava Isaura lá no comecinho do ano, onde eu digo com todas as letras que eu não gostei do livro. Pois é, lá você vai acompanhar por que eu não gostei, quais são os detalhes. Mas do apurado lá daquela resenha eu fiquei com aquela vontade. Será possível que não exista um outro livro que fale realmente daquele assunto, a escravidão no Brasil, e principalmente, claro, da campanha abolicionista, que começou lá naquela época, antes, enfim, da Lei Áurea. Eu fiquei achando que aquele livro ficou devendo. Eu queria achar um outro livro que sim, aí falasse realmente dessas questões, que fosse um título que tratasse bem o assunto da abolição dos escravos aqui no Brasil. Enfim, eu achei um do escritor Joaquim Manuel de Macedo, que é este aqui, ó, As Vítimas Algozes, onde temos aqui 3 mini-histórias, contos, quase novelas, que tratam desse assunto muito importante, que é a escravidão aqui no Brasil. E o texto, sim, prega a abolição dos escravos. Mesmo que eu já fiz uma pesquisinha aqui também a respeito dessas histórias e descobri que tem um viés meio interessante a respeito da abolição para esse autor aqui. Para quem não sabe, o Joaquim Manuel de Macedo escreveu A Moreninha, que também é, no próximo mês, agora de dezembro de 2018, o livro que eu vou ler no projeto 12 Clássicos para serem lidos em 2018, lá da Triste Esteva, que eu sempre comento que ela proporcionou pra gente. Eu procuro sempre cumprir as metas do desafio. Enfim, ele escreveu A Moreninha e também escreveu As Vítimas Algozes. E será assim uma leitura para o comecinho de 2019, em janeiro, um ano depois de de ter lido A Escrava Isaura. Eu espero que este livro aqui sim fale sobre o tema e fale bem profundamente e não seja um livro decepcionante. Mas justamente quando percebi que esse autor, Joaquim Manuel de Macedo, escreveu um livro que eu estava procurando, acabei dando uma olhada mais na sua bibliografia e topei com outro livro dele que eu gostei bastante. Cadê? Tá aqui, que é esse daqui. Luneta Mágica, ou A Luneta Mágica, A Luneta Mágica. Uma característica dessa história aqui que me chamou a atenção foi o primeiro livro aqui no Brasil que trata de fantasia. Uma fantasia que eles chamam contemporânea, ou seja, uma fantasia que se passa no período onde a própria história foi escrita. Ou seja, não é um enredo do passado, nem uma projeção do futuro. É algo que acontece no próprio ano em que foi escrito. E sim, como eu gosto bastante, eu falei que eu sou nerd lá no começo do vídeo, né? Eu também sou um cara que gosta bastante de histórias de fantasia, principalmente também de ficção científica. Mas quando é a fantasia pura, por exemplo, a fantasia medieval, ou a fantasia do realismo fantástico, por exemplo, eu gosto bastante. A Luneta Mágica aqui, eu não sei exatamente onde ela se insere, mas é fantasia, uma das primeiras feitas aqui no Brasil. Portanto, é um livro que eu recomendo também para quem é curioso em saber como as coisas começaram aqui em termos literários no nosso país. E já estamos quase acabando aqui esse unboxing, eu ainda não comentei algo interessante para vocês. Se vocês estão gostando de todas essas dicas que eu estou dando aqui nesse unboxing, desses livros, desses temas, eu deixo aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir exatamente esses livros através da Amazon, onde foi justamente que eu comprei. Vocês sabem, né? Se vocês fazem a compra através desses links aqui, vocês acabam ajudando em montar os livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso sempre ajuda o canal a crescer mais um pouco. Preciso comprar algumas coisinhas, como por exemplo, melhorar essas luzes que fazem essas sombras gigantescas atrás da minha pessoa. Enfim, continuando. O livro dessa vez aqui é algo que eu já fiz referência lá no unboxing do mês passado, no outro book haul principal, lá do livro O Cântico dos Cânticos. Vocês se lembram? Não se lembram? Vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem, porque lá eu mostrei que eu comprei um livro gigantesco até, que eu aliás esqueci de pegar para mostrar para vocês novamente. E se tratava de uma adaptação de um texto famoso, O Cântico dos Cânticos. E lá naquele exemplar, naquela edição, toda a história era contada apenas com imagens, sem fazer uso de palavras. E eu disse para vocês, né, que eu fiz até comprar ao contrário, aproveitando uma promoção, né? Eu comprei uma versão em vez do texto original, que é o que está aqui. O Cântico dos Cânticos, atribuído aqui ao rei Salomão e feita pela tradução do grego Antônio Medina Rodrigues. O Cântico dos Cânticos é um texto clássico, que eu já comentei também da outra vez, que muitas vezes você vê em algum filme, por exemplo, ou até em livros, uma citação de um poema muito romântico, geralmente, claro, em histórias românticas. E lá é citado que é um texto famoso, das escrituras e tal.
Bom, é disso aqui, o Cântico dos Cânticos. Eu sempre fiquei curioso em ler o texto integralmente, não só pequenos trechinhos, pois para quem gosta de histórias desse gênero, sim, é sempre interessante. Tem um trecho aqui destacado na quarta capa: que me beije, dos beijos de sua boca, melhores que vinho são teus seios. Melhor que aroma todos é o perfume teu de mirto. Mirto, a cisalar, é teu nome. Para quem gosta de poemas, poesia, poesias românticas, sim, vai gostar disso aqui. Para quem não gosta, também, se você for curioso, vá atrás desse clássico. E agora, para fechar esse book haul extra de novembro de 2018, um título que eu estava procurando há muito tempo. Eu sempre ficava de olho se pintava uma promoção ou não, e finalmente apareceu aqui nesse mês, que é esse livro do Horace McCoy, Mas Não Se Matam Cavalos? Título bem curioso, né? Também conhecida essa história como A Noite dos Desesperados. Pois é, um título já é curioso, o outro também o é. E, na verdade, trata-se de uma coisa muito curiosa a respeito lá da época da Grande Depressão Americana. Quando a bolsa quebrou, todo mundo faliu, muita gente se suicidou, não tinha comida, não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha nada. E muitas vezes foram inventadas situações bizarras para se poder ganhar algum trocado, ou ao menos um punhado de comida para matar a fome daquele dia. Então somente. Por exemplo, é a história que é contada aqui nesse livro. Essa história que também já virou um filme, que é aquela coisa também que eu sempre digo, né? Gosto de assistir muitos filmes, mas também tem vários clássicos que eu acabei não assistindo. Foi feita uma versão pelo Sidney Pollack, com uma atriz bem famosa, Jane Fonda. Não vi a versão cinematográfica, também não li a história, mas enfim, vou consertar pelo menos um dos lados dessa balança. Para quem gosta de histórias lá daquela época da Grande Depressão Americana, dos anos 1930, finalzinho dos anos 20, com certeza essa história aqui é interessante. Deixa eu ver se eu acho alguma para se destacar aqui na contracapa. A depressão econômica da década de 1930 nos Estados Unidos fez as pessoas tomarem medidas drásticas para sobreviver. Popularizaram-se no país as maratonas de dança, competições públicas em que casais dançavam por dias a fio, desafiando os limites do seu próprio corpo diante de uma plateia animada na tentativa de ser a última dupla remanescente. É um período de fome e desespero, parecia uma maneira simples de ganhar um dinheirinho, mas tais concursos escondiam uma agressividade e uma violência social usualmente não associadas aos salões de dança. Sim, é uma história para lá de trágica, com certeza. Bom, e aqui está o apanhado geral das compras extra aqui de novembro de 2018, e vocês podem perceber que eu fiz umas comprinhas com títulos bem fininhos, porque se juntar praticamente todos os 4 outros livros não dá a grossura do livro Pancadaria. Uma coisa que eu preciso sim fazer para minhas próximas leituras, principalmente para cumprir as listas de leituras lá para o ano que vem. Intercalar livros um pouco extensos com livros um pouco mais finos, para não atrapalhar o ritmo de leitura. Às vezes a gente fica muito preso a um livro mais extenso e acaba não lendo muito no mês. Então se a gente fica intercalando com livros um pouco mais fininhos, dá para ler muito mais. Pois é, talvez seja um dos erros aqui de 2018. Eu li pouco e eu preciso consertar isso lá para o ano que vem. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse book haul extra, e agora só resta esperar o próximo, que será em dezembro, o derradeiro mês aqui desse ano de 2018, mas enquanto o próximo vídeo não chega, que vai ser lá na próxima segunda-feira, obviamente, eu deixo aqui do lado outros book hauls que aconteceram ao longo do ano. E tchau!